Boa noite a todos, a paz, tudo bem? A gente está fazendo aqui, caiu a conexão, então vou estar comentando por cima, né? Eu comecei falando de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e ser batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Hoje nós vamos estar falando de mais um dia sobre as palavras proféticas, e hoje especificadamente de quer uma boa notícia. E eu estava falando sobre esse ano, 5780. Esse ano é um ano onde está relacionado, pelos profetas falam, pela palavra de Deus, de boas notícias. E aí quando a gente começa a estudar um pouco a palavra, e a gente começa a entender a palavra evangelho, o que significa. A palavra evangelho, nos tempos de Jesus, significa a boa notícia que o imperador venceu uma guerra e fez paz mediante os seus adversários. Então, na época de Jesus, boa notícia era quando o imperador chegava e falava: olha, fiz isso, fiz aquilo, resolvi, ganhamos, por aí vai. Trazendo a boa notícia. Aí chega Jesus e fala: olha, eu vim trazer uma boa notícia, eu vim trazer o evangelho, quem crê em mim será salvo. E isso entrou diretamente em choque com o evangelho do imperador e o evangelho de Cristo. Nós estamos acostumados com esse, mas na época do Império Romano existiu outro. Isso gerou choques, gerou conflitos. Jesus ele veio para animar a nossa fé, fazer com que nós possamos confiar nele e sermos salvos. E aconteceu essas circunstâncias. Então, resumindo, evangelizar, evangelho, é levar a boa nova de Cristo, para que ela tenha salvação, tenha uma vida abençoada e por aí vai. E aí eu quero mostrar como que nós podemos levar uma boa notícia para as pessoas. Mais do que somente pregar, como que a palavra evangelho, aonde que ela entrava, em que contexto que ela entrava nos livros evangelhos do Novo Testamento. E aí eu quero falar do primeiro. O primeiro, lá em Mateus 11:5, fala: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. A primeira forma, irmãos, que a gente pode ver de levarmos o evangelho, a boa notícia para as pessoas, é pedindo para que o Senhor faça sinais na vida das pessoas. E foi aqui que eu parei, né? Por exemplo, a gente conhece uma pessoa no trabalho, na escola, na faculdade, e a pessoa às vezes está um pouco enferma. Você sabe, você fala: o que você tem? Ah, estou com gripe, estou isso, aquilo. Fala assim: ó, eu vou orar para o Senhor Jesus tocar na sua vida e você ser curado. E você ora, você clama. Aí você vai ver a pessoa lá no outro dia, 2, ela melhorou. Falou: você melhorou? Melhorou. Falou: tá vendo como o Senhor ele está agindo? E isso é uma brecha de entrada para que a gente possa falar do evangelho para as pessoas. Porque se tem uma coisa, irmão, isso é sério, isso aqui eu já vi até de professores falando. Se tem uma hora em que o Senhor Jesus ele manifesta sinais, prodígios e maravilhas, muitas vezes é no meio onde existe o evangelismo. Por quê? Porque é que nem nos tempos de Jesus. As pessoas viam as maravilhas que aconteciam e falavam: meu, eu creio nele, né? Estava enfermo, aconteceu isso, ou estava morto, ressuscitou. Não, o que é esse Deus aí? Como que é essa boa notícia? E essa forma é muito clara. Isso acontece muito nos evangelismos em massa que é feito lá na África, né? Pessoas enfermas, cadeirantes, tal. Aí você vê acontecendo, porque que nem a gente leu, os sinais vão acompanhar os que creem. No meio do evangelho as coisas vão fluir. Por isso que onde Jesus passava, as pessoas eram curadas, o surdo ouvia, o leproso era limpo, as coisas aconteciam. Então qual que é a forma da gente levar o evangelho, a boa notícia para as pessoas? É justamente
orando, pedindo para que os sinais aconteçam. O meu casamento não está bem. Eu vou estar orando para o seu casamento ser restaurado, tal. Você dá um conselho, ora. A pessoa começa a perceber. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E isso dá para todo mundo fazer. Não precisa ser um pregador, certo? É mais você se deparar com a situação da pessoa e influenciar no bom sentido. E aí você vai orar em cima desses versículos. Senhor, olha, tua palavra diz aqui que os cegos vêm, os coxos andam, tal. Tem outros que falam das pessoas serem curadas. Senhor, olha, para aquela pessoa te conhecer, estou orando para que o Senhor cure a vida dela e que eu possa falar com ela, para que ela possa crer no Senhor e te aceitar e tudo mais. E essas coisas, elas acontecem. Então, assim, isso dá para todos nós praticarmos e fazermos. E é uma forma da gente levar o Evangelho, certo? A boa notícia. Se isso aconteceu nos tempos de Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor me use para que essas coisas aconteçam hoje em dia também. E as pessoas venham a te conhecer e venham a ser salvas. Amém? Na ousadia? Amém? Amém. Fala assim, Senhor, eu quero ter experiências do Senhor, para que eu possa alcançar pessoas, que eu possa falar, que eu possa orar, que o Senhor possa agir e elas venham a crer. Em nome de Jesus. Me usa para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então você vê, irmão, que não é só ser um pregador. O próprio versículo 5, na parte final dele, fala: e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que vocês entendem disso? O que é Evangelho? Boas novas de salvação. Boa notícia. Então aos pobres é levado o quê? Uma boa notícia. O que vocês acham que significa? O que um pobre tem? O pobre, vocês concordam comigo que o pobre geralmente é um público-alvo, vamos dizer assim, né? Que precisa de esperança, que precisa de uma ajuda, que geralmente vive em uma situação de aflição. Concorda? Porque a gente até pode estar enfermo, pode estar com uma gripe, mas a gente está bem, tem comida, tem isso, tem aquilo, mas vamos trabalhar, tem escola e tal. Mas muitas vezes o pobre, ele não tem esperança, certo? Ele não tem. Concorda? Às vezes não tem o que comer, não tem onde... Enfim, ele precisa de esperança. Ele precisa, a Nanda está falando, a internet está ruim, está cortando. Está chovendo aqui, Nanda, já caiu uma vez aqui. Vamos ver, qualquer coisa depois vê a gravação. Então, assim, são pessoas que precisam de esperança. São pessoas que precisam de ajuda. Precisam de uma ajuda em todos os sentidos. Financeiro, ser amparados, cuidados. São pessoas que precisam enxergar as coisas de uma maneira esperançosa. Pessoas que estão, na sua grande maioria, desmotivadas, mas precisam de uma boa notícia. Por isso que às vezes é difícil falar de pregação para um evangelho, para um pobre, fala, você precisa aceitar Jesus Cristo, e ele está às vezes 3 dias sem comer. Dá um prato de comida para ele. O cara está sem comer. Ele não precisa só de oração, ele precisa da tua ação. E é assim que funciona. E isso eu quero que vocês entendam, porque isso é totalmente bíblico. E nós estamos entregando parte da nossa receita aqui para várias pessoas, para ajudar várias entidades, pessoas na África, jovens com uma missão, Jocum, Portas Abertas, tudo
principalmente Portas Abertas, eles ajudam pessoas que são cristãos perseguidos no mundo, que eles não têm às vezes nem esperança de nada. E aí ele compra roupa, compra uma cesta básica. O ponto é, nós precisamos ajudar a levar a dignidade na vida das pessoas. E isso é levar o evangelho, é levar uma boa notícia. Quando a pessoa não tem nada e chega alguém com uma cesta básica, chega alguém com uma palavra, chega alguém para escutar as aflições dela, vamos orar junto, eu vou estar junto com você, as coisas mudam. As pessoas, elas mudam de feição, de esperança. E é aquele fôlego de esperança para mais uma milha, né? Para mais um dia, mais uma semana e por aí vai. Então nós podemos no nosso dia a dia também olhar, e eu vou até estender, eu não vou nem pegar só o pobre em si, porque nós devemos, que nem a gente faz aqui, de ajudar. Mas a gente pode ver também no nosso dia a dia as pessoas que estão aflitas, sem esperança, querendo se matar, né? Estão desesperadas, elas precisam de uma esperança, precisam de uma boa notícia. É nós que precisamos ir lá e dar o ombro amigo, falar, meu, estou vendo que você está mal, posso te ajudar? Por que você está chorando? No que eu posso agir na sua vida? E isso muda as circunstâncias. Eu vou falar uma coisa para vocês. O evangelho, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar para a gente transformar a vida das pessoas. Eu estou lembrando aqui, nem anotei isso aqui. Mas eu lembro que um dia, eu estava lá em Florianópolis, nem sei se eu te falei isso já, mas eu lembro que um dia eu estava lá em Florianópolis sozinho. E eu estava num shopping, e no que eu passei no shopping, eu vi uma faxineira que trabalhava lá, chorando, no canto assim, sentada, chorando copiosamente, bastante. E eu passei na hora, o Senhor me tocou, falou, volta. E aí eu voltei, sentei, comecei a falar com ela, estava passando por problemas, começamos a conversar, aí comprei um negócio para ela comer, não sei o que lá, ela foi se abrandando, foi enxergando uma esperança, até arrepia de falar. E isso foi mudando a vida dela. Isso é evangelho. Você começa a trazer esperança para as pessoas. Às vezes estão até desoladas. Quantas a gente não escuta, deve até querer se matar, na verdade. Você deve escutar muito isso. Mas a gente levando o evangelho, uma boa notícia, mostrando que eu também passo por problema, mostrando que existe uma esperança, as coisas podem mudar na vida das pessoas. Então você vê que o evangelho ele é muito mais do que falar que você precisa aceitar a Cristo. É você levar esperança, é você pedir para os sinais acontecer na vida das pessoas. E isso a gente vai estar testemunhando Cristo. E isso vai fazer com que as pessoas desejem a Cristo, assim como nós temos. E aí a gente alcançou, né, a finalidade de levá-la para Cristo. Amém? Estão entendendo? Concordam comigo, na verdade? Então, que a gente possa levar esperança para a vida das pessoas, levar as boas notícias para a vida das pessoas. Fala assim, Senhor, eu quero ter ousadia para levar esperança, boas notícias para os pobres, para os aflitos, para as pessoas sem esperança. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um outro ponto que eu quero comentar é, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Vocês estão conseguindo escutar aí? Ou está travado? Mateus 26, 13. Diz assim. Esse aqui vamos ler a partir do 6. Mateus 26, 6. Diz assim. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso,
aproximou dele uma mulher com astro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, tá certo aí? Estão acompanhando? E os seus discípulos indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Olha essa última frase. Em verdade vos digo, que onde for pregado este evangelho, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Irmão, isso aqui é maravilhoso. E eu quero que vocês prestem atenção. Porque uma outra forma, além de pedir por sinais, além de levar esperança para as pessoas, uma outra forma de nós pregarmos o evangelho, levarmos as boas notícias, é a gente demonstrando um amor genuíno e sacrificial pelo Senhor Jesus. É algo que você faz de coração, que as pessoas falam: meu, o que é isso? É aquilo que o amor constrange. E por que eu estou falando isso? Essa mulher, ela era... já tinha o preconceito da mulher e tudo mais, a sociedade. Mas o ponto é que ela chegou naquela reunião e derramou, só para vocês entenderem do que se fala. Ela pegou um nardo puro, um perfume, um unguento, e derramou esse perfume, como está falando aqui, no Senhor Jesus. E quando as pessoas olharam todo aquele perfume derramado, as pessoas vão falar: mas meu, é tanto dinheiro, que desperdício isso. Só que esse dinheiro, e ele era grande mesmo, foi uma oferta que ela quis colocar aos pés do Senhor. Foi algo que ela quis demonstrar o amor que ela tinha por Deus. As pessoas, elas não entendem isso muitas vezes. Vocês concordam comigo? Elas olham para o dinheiro, e basicamente as pessoas que olham muito para o dinheiro são as que gostam muito de dinheiro. Porque o que ele estava fazendo ali era um ato de amor, aquela mulher fez. E era um ato grandioso, porque era um grande valor. Mas o próprio Senhor Jesus falou: olha, os pobres vocês têm todas as horas, eu nem sempre. E a gente tem que aprender a demonstrar amor por Cristo, de maneira que choque. O único versículo que eu me lembro no Novo Testamento que Jesus falou: o que ela fez vai ser falado no mundo inteiro. Vocês estão entendendo isso? Ele falou para todo mundo para ir pregar o evangelho, não falou? Prega o evangelho, cura os enfermos, falou para todo mundo. Mas ele falou assim: o que ela fez vai ser falado no mundo inteiro. Isso não é forte? Isso não é significativo? Isso mostra que Jesus estava falando: as pessoas têm que ver o quanto essa mulher me amou, o quanto é uma devoção a Deus que as pessoas não compreendem. Porque uma coisa é, como o Senhor fala lá em Mateus 13, é falar que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra coisa é quando o Senhor Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não dá. A Deus e as riquezas. Mamon é o Deus da riqueza, é o bem material, só pensa em dinheiro. Agora, o quanto do nosso dinheiro nós doamos para os pobres, para os outros, ajudamos. Esse é o ponto. Sabe o quanto era equivalente aquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus, aos pés do Senhor?
Você tem ideia? Quanto? Não. Pensa assim, ó. Cada um que está escutando, quanto você ganha no mês? Pensa aí. R$1.000, 500, 5.000, não importa. Era o equivalente a quase um ano do seu salário. Então, se você ganha 1.000, eram R$12.000. Se você ganha 5.000, era uma oferta de R$60.000. Agora, vai falar de R$60.000 numa igreja que vão te criticar. Mas o que essa mulher fez agradou aos pés do Senhor. E vão te criticar porque a gente está vendo que aqui mesmo já criticaram. Não criticaram? Normal. Agora, quem ama não mede preço. Quem ama não mede sacrifício. E é isso que o Senhor está mostrando. Vocês aí estão tudo sentados, olhando, eu falando e julgando, enquanto essa mulher pegou o salário de um ano e derramou aos meus pés. Quem está demonstrando o maior amor? Irmãos, isso aqui é uma lição muito grande. E a gente tem que entender o valor das coisas. O Senhor, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer saber o quanto você o ama acima de tudo, inclusive do seu dinheiro. E tem pessoas que você pode falar, faz tudo, mas não mexe no meu dinheiro. Quem é o Deus dele? O Deus dele é o dinheiro. Ah, pode acontecer tudo na minha vida, mas o meu filho está acima de tudo. Acima de tudo, quem é o Deus dele? O filho, a filha. Mas o que o Senhor Jesus disse é que amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. E a gente tem que prestar atenção nisso. Um ato de oferta. O Senhor Jesus falou assim, vai ser falado no mundo inteiro o que ela fez, aonde for pregado esse evangelho. O que isso subliminarmente mostra? Ela demonstrou quanto me ama, que ela não colocou ninguém e nada acima de mim, na frente dos outros, os outros discriminando, falando, criticando, indignado, você não fez isso, era melhor ter levado para o pobre, e não sei o que, e não sei o que lá. Está aos pés dele. Isso é maravilhoso, irmão. Só quem entrega oferta, prazer que isso dá. Não é verdade? Porque senão as pessoas estão presas. Senão as pessoas elas vivem presas. Não sabem o que é abençoar, de ajudar. Só querem receber. Então gravem esse versículo. A oferta de Maria de Betânia. Uma oferta de sacrifício. Tudo que você faz com sacrifício pelo Senhor, Ele se agrada. Não é o valor, é o sacrifício. Porque tem gente que não tem tanto valor, mas é o sacrifício. É que nem Lucas 21. Acho que é Lucas 21 fala daquela oferta daquela viúva. Que chegava os fariseus com sacos de dinheiro e colocava. Todo mundo, né? Passando para todo mundo ver, né, profeta? Aquela coisa. Oh! Ei! Né? Aí chegou uma mulherzinha pobre, colocou 2 moedinhas. O Senhor Jesus virou e falou assim, eles deram tudo do que sobrava. Ela deu de todo o seu sustento. Quem deu uma oferta maior? Quem deu o sacrifício? É isso que a gente tem que compreender. A gente sabe que tem muitos desvios errados no que falam, no que tange a dinheiro dentro da igreja. Mas o que eu estou pregando, eu estou falando as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, cabe a cada um de nós meditar nisso. E ver o quanto que nós estamos dispostos. O quanto nós estamos dispostos a abençoar, a dar. Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas a dar, somente a receber. Aí quando você se depara, bíblico, de judeu principalmente,
que Ele abençoa, que Ele dá, você fica até constrangido. Não é verdade? É o povo da Bíblia, né? Como se diz. Então, irmãos, compreendam. Terceira forma de pregar o Evangelho, de levar as boas notícias. Pode ser através de sinais, pode ser através, que nem eu comentei aqui, de levar esperança para as pessoas, e pode ser você demonstrando um amor absurdo por Cristo, sacrificial por Cristo. Muitas vezes, às vezes não é nem com o seu dinheiro, estou falando aqui o exemplo de dinheiro, mas quantas vezes eu no meio de favela, as pessoas falam, mas o que você está fazendo aqui? Eu no meio de um hospital, uma veinha, nunca me esqueço, mas filho, o que você está fazendo aqui? Tão novinho, você podia estar em todo lugar. O meu prazer é levar o amor de Cristo. E isso constrange as pessoas. Amém? Amém. Fala assim, Senhor, Senhor, eu quero aprender a demonstrar um amor genuíno, sacrificial, pelo Senhor, para as outras pessoas. Seja com dinheiro, seja com atitudes. Me ajuda, Senhor, a levar o Teu Evangelho, que as pessoas fiquem constrangidas e tocadas pela demonstração do meu amor pelo Senhor. Em nome. Amém. Amém? Esse é um terceiro ponto. Então, gravem isso. Quarto ponto. Mateus 9:35. Abra aí. Mateus 9:35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Até aqui. Um quarto ponto para nós levarmos o evangelho. Fala assim: não tem um lugar específico. Não tem lugar específico. Não tem uma hora específica. Não tem uma hora específica. É todo lugar. É em todo lugar, irmão. Muitas pessoas e igrejas associam, vamos fazer uma tarde de evangelismo, isso é bênção, faça. Só que o evangelho não tem data, não tem hora. Ele é em movimento. É que nem eu falei da mulher do shopping. Eu estava vendo lá, andando, eu vi a mulher do shopping, parei e fui falar. Não é só a hora que eu fui no hospital pregar. É em todo momento. É você se movimentando, você se deparando com as pessoas. Lucas 8:1 fala que Jesus ia de aldeia em aldeia. Mateus 24:14 fala que para ser pregado o evangelho em todo o mundo. Jesus ele pregava na sinagoga, que é como se fosse a igreja hoje. Igreja assim, né? Porque a sinagoga era um lugar mais de estudo, o templo era de adoração. E hoje a igreja é um lugar de adoração e de ensino. E às vezes não é nenhum dos dois, mas enfim. Esse é o ponto. Jesus pregava na sinagoga. Jesus estava na casa de um curando, ele falava. Jesus estava na casa do pecador, ele pregava. Jesus estava parado do lado do poço esperando, aparecia uma mulher, grudava, ele falava. Em todos os momentos, em toda circunstância. Está no consultório, está na escola, está esperando alguém no ônibus, está vendo uma pessoa precisando, é em todo momento. A Ana entrou aí, você para a van num prédio, para no mercado, para não sei aonde, é em todo momento. É em todo momento. Não tem hora, não tem data. Não é se faz chuva ou se faz sol. É em todo momento. Em todo momento nós podemos pregar, falar e realmente levar e deixar Deus nos usar para a glória dele. Em todo momento. Então, a gente só tem que nos permitir em todos os momentos. É tirar aquela mentalidade de falar assim, mas poxa, eu queria ter tanto um ministério, fazer alguma coisa. Meu, sai pra rua. Vai pro centro da cidade, você vai ver um monte de gente jogada nas ruas, precisando de um prato de comida, precisando de uma palavra de apoio, não é verdade?
Pronto, achou. As situações estão aí, à espera. É só fazer. Então assim, você não precisa sair para evangelizar. Você pode levar isso com uma... É que nem eu estou tomando água aqui, ó, todo dia. Certo? Por que eu não posso falar de Jesus todos os dias? Experimenta, irmão. Pega um sábado aí. Vai no centro da cidade e anda. E fica olhando. Você está esperando no ônibus, olha a pessoa do lado. Ah, eu tenho vergonha. Compra folhetinho. Tá esperando o ônibus, deixa um folhetinho para a mulher. Não, obrigado, não sei o quê. Deu abertura. Puf, fala. É assim. Vai ter gente que não vai gostar, mas vai ter gente que vai gostar. Em todo lugar tem gente que quer e tem gente que não quer. Na FEBEM, muitas vezes, às vezes tinha 50 no culto, às vezes tinha 5. Não importa. E a gente ia atrás dos outros que não iam. Falou, vai lá, não quero, não sei o quê. Normal. Mas em que momento? Um dia que a gente estava ministrando no metrô lá em São Paulo e uma mulher virou, começou a falar, para de falar desse boca, ó. Tá falando coisa boa, fica quieto na sua. Sempre vai ter, irmão. Cria essas coisas acontecerem. Você não precisa do seu ministério é todos os dias, em todo momento, dependendo. Quer mudar o mundo? Muda. Não espera ganhar na loteria. Aliás, nem jogue, porque não é de Deus isso. Mas busque. Faça a diferença. Amém? Marcos 1, capítulo 15. Abra aí, Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Marcos 1, 15 diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Novamente falando de Evangelho aqui, Jesus. Mas antes dele falar de crer no Evangelho, ele falou o quê? O que está falando aí antes dele falar crede no Evangelho? O que ele falou? Arrependam-se. Arrependam-se. Essa é uma outra maneira de nós demonstrarmos o Evangelho. Quando a gente se arrepende e muda, a gente vira um testemunho ambulante da transformação de Cristo. Não é verdade? Você pega um Rodolfo aí, ex-Raimundos, drogado, louco, se arrependeu. E o que é arrependimento? Arrependimento vem de metanoia do grego, que é uma nova forma de pensar que vai te gerar novas ações. Então você está mudando a tua mente e, consequentemente, você vai mudar as suas ações. No caso dele, ele se drogava. Ele, não, eu não posso mais me drogar, isso não faz bem para a minha saúde, não é de Deus. Mudou a cabeça, mudou a atitude, se arrependeu de verdade, não cometeu mais. É um testemunho. Fala, mas como que você saiu desse negócio? Você estava mais para lá do que para cá. Você estava com o pé mais para lá do que para cá e agora você está aí bem, com saúde, ganhou peso. Arrependimento. E arrependimento é diferente de pedir perdão. Pedir perdão você pede por algo que você fez errado. Mas arrependimento, você muda a sua atitude. Porque muitas vezes tem pessoas que pedem perdão todos os dias pelos mesmos problemas, né? E aí não está se arrependendo. Mas quem se arrepende de verdade, ele muda a mente e muda a sua atitude. E aí ele vira uma nova pessoa. E por ele ser uma nova pessoa, ele é literalmente um testemunho vivo, ambulante, andando, em que muitas vezes não precisa nem abrir a boca para pregar, né?
Só a pessoa olhando já fala, meu, eu quero isso daí. Você pega um cara que era drogado assim, e você entra numa boca, e você encontra pessoas que querem sair, você só pega na mão e fala, vem comigo. Não é? Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Isso é realmente uma mudança de vida. Então vocês estão vendo que, diante de várias coisas, dá pra gente levar as boas notícias, né? De diversas formas, não é só, mas eu não tenho ousadia para falar da Bíblia. Você pode orar pela pessoa, você pode levar esperança, você pode ser um ombro amigo, você pode entregar uma oferta, você pode demonstrar amor por Deus, você pode se arrepender e ela ver uma mudança de atitude. Em todas você pode levar o quê? Uma mudança na vida da pessoa, levar a boa notícia, levar as boas novas de Cristo. Amém? Então que a gente possa ser assim. Fala, Senhor, que eu possa me arrepender, mudar a minha mente e a minha ação para ser um testemunho vivo do Senhor nessa terra. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os últimos dois aqui que eu quero falar para vocês. Abra em Marcos capítulo 8. Vocês estão conseguindo escutar aí na internet? Ainda está chovendo aqui, às vezes para. Marcos 8:35. Diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de... Porque depois você pode juntar todos. Não leva nem... Não, será que voltou? Não sei. Vou deixar assim, vamos que vamos. Tem gente aí? Vocês estão escutando ou a internet caiu? Manda notícia aí. Marcos 8:35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Nós temos que crer nas promessas do Senhor. Amém? E aqui o Senhor ele deixa muito claro: quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvar. Por que eu penso desse salvar? Eu penso que, vai ter uma paz, vai ter uma realização, vai ter uma alegria, um gozo, porque a pessoa estava perdida e agora ela está salvando a vida dela, entendeu? E quantos vocês não escutam que às vezes os caras estão até multinacional, trabalhando, mas aí de repente ele muda o foco da vida dele para ajudar o próximo, por amor do Evangelho de Cristo, e ele sente uma realização, um prazer, autoestima, e aí dá para falar um monte. Eu creio nisso. Então, o que o Senhor está falando? Não tem como nós nos envolvermos no Evangelho. Você vai estar ganhando. A sua realização vai ser muito maior, né? Aquilo que vai trazer de bom para a sua vida é uma coisa infinitamente maior. Eu creio nessa palavra. Vocês creem nisso? Então, que isso a gente possa viver. E o último, vira aí no capítulo 10. Eu quero ler esse texto aqui para a gente fechar. Marcos 10, 29 e 30. Diz assim. Obrigado. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, presta atenção nisso, ó, Jesus falando, Marcos 10, 29 e 30, Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, olha, casa, irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, e que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, casa, irmão, irmã, mães, filhos, campos,
com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olha isso daqui. Olha a promessa do Senhor. Ele está falando que quem abrir mão de casas, famílias, campos, por amor dele e do Evangelho, não tem como. Ele vai receber, quanto mais? 100 vezes mais. Casa, família, campos, mas vai vir com perseguição. Por quê? Porque a pessoa está fazendo a obra e o inimigo não gosta, certo? Mas junto com essa perseguição, olha o quanto vai receber. E por que eu estou falando isso? Eu vou falar um pouquinho. Porque as pessoas, elas não sabem o quanto muitas pessoas abrem mão em prol do Evangelho, né? Abrem mão, vendem casas, carros, não, dão na obra, dão numa oferta missionária, faz isso. Aí de repente a pessoa ganha uma mansão. Fala aí, ó, sortudo, ó que miséria, por que não vende dar para os pobres? Porque não... Já logo vem a crítica. Tá entendendo? Mas olha o que a pessoa fez. Isso é uma promessa de Deus que ela está vivendo. Então não tem como, irmão, tudo que você sacrifica e abre mão em prol do Senhor, vai voltar 100 vezes mais na sua vida. Amém. Com perseguição. Certo? Mas é normal. Então se acostume com perseguição e viva 100 vezes mais. Então, quanta perseguição? Fala assim, Senhor, a perseguição já está, só falta 100 vezes mais agora. E é bem assim. Isso mostra que o Senhor, Ele honra. Isso mostra que por mais que o mundo inteiro esteja te criticando, que às vezes você deixou, abriu mão de fazer alguma coisa para a obra, pelo Senhor, você vai receber em troca isso. Porque a acusação, crítica, perseguição é o que as pessoas sabem fazer, não é verdade? Mas e quando o Senhor fala, chegou a hora de eu derramar agora sobre ele os 100 vezes mais? Ô, glória! E aí? Quem que vai poder falar alguma coisa? Não é verdade? Por isso que eu falo para as pessoas, aprendam a dar, a entregar, mas também aprendam a receber. Não é verdade? E se o Senhor quiser te abençoar de tudo que você tem feito aí? Não quero, não preciso, não sei o que lá. E se esse versículo ele quer se cumprir? Se ele quiser se cumprir, eis-me aqui, Senhor. Eu recebo. Vocês recebem aí ou não? Então, creia nas promessas do Senhor. Leve as boas novas. Porque quem se doa em prol do Evangelho é promessa do Senhor. Declara esse versículo, Marcos 10, 29 e 30. Vai receber no presente, não foi isso que ele falou? No presente, 100 vezes mais. Bens, família, perseguição, tudo vai receber. E no futuro, a vida eterna com o Senhor. Fala assim, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Marcos 10, 29 e 30. Quem deixar casas, famílias, bens, por amor a ti e o Evangelho, vai receber nesse tempo 100 vezes mais casa, família, com perseguição. Eu quero viver este versículo, levar a tua palavra e viver as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Tá brabo aí, hein? Amém? Vocês creem nisso? Então, imagina
Imagina a gente vivendo isso. E ainda mais que aquilo que eu falei semana passada. Quem ofertar em ofertas missionárias vai ser algo poderoso, né? E nós estamos fazendo isso. Em nome de Jesus. Então essa palavra está sobre as nossas vidas também. E eu creio nisso. Amém? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Desculpa aí, foi cortando, chovendo aqui hoje. Mas foi. Amém? Então levante suas mãos aí. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa. Leve as boas novas. Leve as boas notícias para as pessoas. E viva todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmão. Curta aí e compartilhe. Fique na paz.